Levítico capítulo 10, diz o texto sagrado: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre estes incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Vamos orar? Pai Santo, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor e tremor. Reverenciamos o Teu nome, a Tua pessoa, o Seu ser. Tu és santo, 3 vezes santo. E estamos, Senhor, diante do Seu santo livro, uma vez sendo interpretado da maneira correta, diziam os nossos irmãos puritanos, que é o próprio Senhor falando conosco. Portanto, Senhor, tudo que queremos é: fale conosco. Diante de um assunto e um texto tão forte, tão impactante, que o Senhor nos marque essa manhã diante da Tua presença com temor e reverência. Que o nosso estilo de vida, Senhor, que a nossa vida diante de Ti seja transformadas a partir da Tua voz. Fale conosco, pois para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que o Seu Espírito comunique, revele e aplique em nós a Tua palavra, a fim de que o Seu reino avance, a fim de que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus, e o Senhor receba a glória para si. Em nome de Jesus choramos. Amém. 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 Queridos irmãos, Levítico é um dos livros, ou um dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou Torá, e especialmente o livro de Levítico, escrito por Moisés, é unânime a fala dos comentaristas que os 5 primeiros livros da Bíblia foi possivelmente escrito por Moisés. A força de todos nessa fala são unânimes. E o livro de Levítico trata especificamente sobre a santidade de Deus. O tema principal do livro de Levítico é o quanto Deus é santo, o quanto Ele é reto, puro, íntegro, não tem um traço de erro, de mancha, de falha, de defeito, o quanto Ele é perfeito, 100% perfeito. E quando fala-se sobre a santidade de Deus, nós estamos falando de um ser distinto. Ele é um outro, ele está distinto das demais criaturas, ele é 100% inteiramente, completamente santo. Levítico, tratando-se das liturgias de Israel diante desse Deus que é santo. Como que Israel iria liturgiar
liturgicamente cultuar a esse Deus. É disso que o livro trata. Como que o povo de Israel vai se portar diante desse Deus que é santo? Como que eles devem oferecer o seu culto a esse Deus santo? Como que eles devem ofertar os sacrifícios a esse Deus santo? Como que é o estilo de liturgia de Israel diante desse Deus que é 3 vezes santo? Portanto, Levítico trata disso. E é o próprio Deus. Aqui já começa algo muito importante. É o próprio Deus quem dita como que Israel deveria se portar diante dele. É o próprio Deus que dita o que eles deveriam trazer. É o próprio Deus que dita como eles deveriam trazer. Como eles se portariam diante dele. É Deus quem dá detalhes específicos do culto de Israel, da liturgia de Israel diante de Deus. Não é os próprios israelitas indo por conta própria diante de Deus e fazendo como quer. Deus deixou descrito para eles como que eles deveriam se apresentar diante do Senhor. E o capítulo 10, que nós lemos, nós estamos diante de 2 filhos de Arão. Esses 2 filhos de Arão se chamam Nadab e Abiú. Esses 2 filhos de Arão são os 2 filhos mais velhos de Arão. Nós conseguimos olhar a narrativa bíblica, Arão tendo 4 filhos, e esses 2 são os primeiros filhos de Arão, são os filhos mais velhos, são os 2 filhos mais velhos. E Arão foi separado por Deus junto com seus filhos para exercer a função de sacerdote. Põe para a gente Números, capítulo 3, versículo 2. Números, capítulo 3, versículo 2. Olha lá. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Portanto, os filhos de Arão, junto com Arão, exerciam a função de sacerdote diante do Senhor. Eles foram separados, ungidos para essa função. O próprio Deus separou eles para isso. Separou eles para exercer o ofício de sacerdotes. E o que era o sacerdote? O sacerdote, de maneira simples, era alguém que pegava o clamor do povo e levava diante de Deus. Profeta é aquele que recebe de Deus e entrega para o povo. Sacerdote é aquele que pega do povo e leva para Deus. Então eram eles que tinham o ofício de se apresentar diante de Deus, oferecendo sacrifícios em prol do povo, em prol do perdão de pecados do povo, para que Deus cobrisse o povo de Israel diante das suas transgressões, diante dos seus pecados. Portanto, eles têm a função de ir a Deus, de ministrar diante do Senhor, de se achegar a Deus, de ir no altar do Santo dos Santos, ou o santo lugar, e apresentar sacrifícios, ofertas diante do Senhor. O sacerdote tem essa função. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, a revelação se amplia e diz que a igreja do Senhor, os salvos, todos nós somos sacerdotes. Todos nós ministramos hoje diante de Deus. Todos nós entramos na presença de Deus, isso por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo abriu no seu próprio corpo um novo
e vivo caminho. Ao morrer na cruz, o véu do templo foi rasgado. Esse véu, aonde só entrava Arão, aonde só entrava Nadab, Abiú, aonde só entravam os filhos dele, aonde só entravam os sacerdotes, foi rasgado. Todos têm acesso ao Pai. Todos aqueles que creem em Cristo, que estão em Cristo, se tornaram um reino de sacerdotes. Portanto, a igreja são um povo de sacerdotes, um reino sacerdotal. E nós só temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus. É o nosso sumo sacerdote, com um reino de sacerdote. Portanto, todos nós temos acesso. Aqui não, aqui só era Arão e os seus filhos que ministravam diante de Deus, que ministravam diante do Senhor. Vou trocar a palavra por culto. Só eles podiam ir para o culto. Portão do salão aqui ficava fechado, só entrava aqui dentro Arão, Nadab e Abiú. A gente ficava lá fora. Só eles podiam entrar, só eles podiam cultuar. E o capítulo 10 de Levítico revela para nós um dia de culto deles. Vai falar de um dia onde eles vão cultuar. Capítulo 10 de Levítico, olha o que o texto diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram, não esqueça essa palavra, tomaram cada um o seu incensário. Essa palavra aqui não é o tomaram, é nessa aqui, ó. E puseram neles fogo. Nadab e Abiú tomaram os seus incensários. O incensário era o que os sacerdotes tinham na mão. Era uma espécie de um vaso onde tinha incenso dentro e tinha que se pegar o fogo do altar do sacrifício. O fogo era pegado do altar e não colocar fogo por conta própria no incenso. Eles pegavam um vaso, pegavam fogo do altar, aquele fogo não podia se apagar. Tinha um turno de sacerdote que colocava lenha ali no fogo, para o fogo não se apagar, a chama não se apagar. Era uma ordem de Deus trocar lenha para o fogo do altar não se apagar. Aquele fogo representava a presença de Deus. Eles tinham que nesse incensário pegar o fogo do altar, mas o texto diz que eles puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor. O texto diz que eles pegam esse vaso e eles, por conta própria, colocam fogo nesse incensário. Eles não pegam o fogo do altar, eles colocam o fogo no incensário e vão diante de Deus. E quando chegam diante de Deus, o texto diz que o que eles trouxeram era fogo estranho. Olhando para o texto, nós não temos muitos detalhes do que seria esse fogo estranho, mas um deles é esse. Deus está dizendo que eles estão oferecendo um culto estranho. Um culto que não era ordenado por Deus. Eles estão fazendo de uma maneira estranha. Eles estão trazendo fogo estranho. Esse fogo tinha que pegar no altar. Eles, por conta própria, colocaram fogo e estão diante do Senhor. Então, um dos detalhes é que esse fogo estranho que eles estão trazendo, e Deus diz que esse culto, essa maneira, essa liturgia deles é estranha. É reprovável, não é aceitável diante de Deus. Deus está reprovando o culto deles. O segundo aspecto que esse fogo estranho possa ser, e muitos comentaristas também são unânimes em dizer isso, é que eles, além de levarem um fogo que não é do altar, um fogo por conta própria, eles estão indo lá de maneira embriagados. Eles estão indo no Santo dos Santos bêbados. Olha o que diz o versículo 8 e versículo 9. Possivelmente, e os comentaristas, é forte, a maioria deles, a posição deles é essa. Olha o versículo 8 e 9.
falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Nadab e Abiú estão indo no altar bêbados. Nadab e Abiú, além de levarem fogo por conta própria, eles estão indo diante do Senhor embriagados, bêbados. O que isso fala, Alex? Isso fala de algo terrível. Se acostumaram com o sagrado e não respeitam o Deus sagrado. Eles estão tão acostumados com o sagrado que eles acham que pode se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Eles estão tão acostumados a oferecer culto a Deus, a fazer aquela liturgia, que eles estão indo embriagados diante da presença do Senhor, bêbados. Eles não estão tendo nenhum tipo de reverência, nenhum tipo de temor, nenhum tipo de senso da santidade de Deus. Eles estão se apresentando diante de Deus, colocando um fogo que Deus não autorizou, e além disso, embriagados, bêbados. Nadab e Abiú estão se apresentando diante de Deus de maneira irreverente. Eles estão diante do Senhor de maneira irreverente. Como que a gente tem se apresentado diante de Deus? Vou repetir isso. Se acostumar com o sagrado é perigoso. Se acostumar com o sagrado é perigoso. E quando eu falo de se acostumar com o sagrado é perigoso, é achar que o sagrado é qualquer mais uma coisa, é normal, mais uma coisa qualquer. Como que a gente tem se apresentado no nosso culto diante de Deus? Como que a gente tem ido diante do Senhor, irmãos? Deixa eu falar algo importante aqui. Você já percebeu que o seu pastor é jovem? Os ministros, a igreja, a maioria é jovem. E se você for sábio, um pouco maduro, você vai perceber que existem pessoas que não estão no nosso contexto e possam achar que a nossa igreja ou o pastoreio, a nossa igreja, é bagunça por ser jovens, é de qualquer maneira por ser jovens, não há respeito por ser jovens, de maneira nenhuma. Por sermos jovens, aí que a coisa é séria. Porque muita gente já olha com um olhar torto para o jovem. E é por isso que Paulo disse para Timóteo: ser exemplo dos fiéis. Jovem pastor em Éfeso, ser exemplo dos fiéis. Como que a gente tem se apresentado diante de Deus no nosso mundo? Nadab e Abiú está indo achando que Deus vai aprovar o culto deles, levando aquilo que eles acham de conta própria, fazendo da maneira que eles querem, fazendo da forma que eles querem, da maneira que eles querem. Eu não sei você, eu vim de um outro contexto, e lá existe muito legalismo. Tem muito legalismo lá, mas muito temor e reverência. Chegava na igreja, do joelho orado. Chegava na porta, se tem alguém orando, não andava, parava até a oração acabar para entrar. Alguém estava lendo o texto, ninguém andava, todo mundo parava, até a leitura acabar. Aí
Aí a gente conhece as doutrinas da graça, a gente conhece predestinação, eleição, estou salvo para sempre. Aí vai vivendo de qualquer forma. Abusam da graça de Deus. Abusamos da graça, que era para a gente ter mais respeito e reverência. Se acostumaram com o sagrado. Eu estou salvo. E aí vive de qualquer forma, vive de qualquer maneira. O chamado de Deus para nós nesses domingos é temor e reverência. Você está diante de um Deus que é santo. Nós estamos diante de um Deus que é santo, irmãos. Diante de um Deus que é totalmente santo. Os serafins têm que cobrir o rosto diante dele. Os serafins têm que cobrir os pés. O solo onde o trono está, sai radiação da santidade de Deus. Eu não posso pisar no solo onde o trono está. Tem que cobrir os pés. O ser angelical é fulminado. Eu não posso olhar, eu tenho que cobrir o rosto. Aí lá havia muito legalismo, mas não mexe a mão no instrumento não. Outros, não anda não, calma aí. Aí a gente conhece a graça de Deus, que deveria fazer a gente ser mais temente e reverente. Faço o que eu quero, isso é para mim também, tá, irmãos? Nós estamos pregando para a gente, isso serve para mim. Aí a gente faz como quer, chega como quer, vive a vida como quer, o culto como quer, a liturgia como quer, a maneira como quer, e Deus ordenou como é. Eles estão indo bêbados, eles estão indo irreverentes, eles estão indo de qualquer forma, de qualquer maneira. E se Deus não faz nada, continua indo. Se Deus não faz nada, estão debochando, estão dando língua para a cara de Deus. Se Deus não faz nada, estão zombando da cara do Todo-Poderoso. Mas esse Deus que é santo, olha o que o texto diz, versículo 1 ainda. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Deus não ordenou o culto deles dessa maneira. Deus não deu essa ordem para eles se apresentarem diante de Deus dessa forma. A forma que Deus ordenou está em Levítico capítulo 16, versículo 12. Põe aí para a gente. Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 16, versículo 12. Olha lá. Aqui está a forma. E Deus já havia falado antes com eles. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo. Do altar que tinha que vir fogo. Diante do Senhor. E 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Eles iriam entrar no santo dos santos, no santo lugar. 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, a arca da aliança que estava lá no santo dos santos. Tinha 2 querubins em cima, eles subiam no santo lugar e começavam a levantar o incenso com o fogo que veio do altar, até a fumaça do incenso cobrir a tampa do propiciatório, cobrir a arca. O incenso cobre o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Para que não morra. Deus está dizendo para eles: não se apresente de qualquer forma. O culto não é de qualquer maneira, senão vocês vão morrer. E aí eles vão lá, e eles não fazem a descrição que Deus ordenou. Eles não pegam o fogo do altar, eles
fogo. Eles pegaram esse fogo de um outro lugar. Eles estão embriagados, bêbados, e estão subindo, entrando no santo lugar de qualquer forma. E começa. Daqui a pouco, Levítico 10:2. Levítico 10:2. E quando eles estão lá, balançando a fumaça, Levítico 10:2, então saiu fogo diante do Senhor e os matou. Saiu fogo da presença de Deus. Saiu fogo, veio um fogo e consumiu eles, matou eles. Nadab e Abiú morreram. Eu gostei dessa parte final aqui. E morreram perante o Senhor, morreram na presença de Deus ali. Deus estava ali, matou eles na presença, perante, diante de Deus. Esse fogo aqui, esse culto aqui, no capítulo 9 foi aceito, no capítulo 10 foi rejeitado. No capítulo 9, o pai deles cultuaram dessa maneira e Deus aceitou. Olha o capítulo 9, versículos 23 e 24. Um capítulo anterior, Arão, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. E eis que saiu fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou, prostrou-se sobre o rosto, culto aprovado. No capítulo 9, Arão, o pai deles, foi no santo lugar, ofereceu um culto a Deus, e esse mesmo fogo, olha lá, e o fogo diante do Senhor consumiu, não Arão, consumiu o holocausto. Deus aprovou o culto, Deus recebeu a oferta, o culto deles foram aprovados. Deus não consome Arão, Deus consome a oferta, Deus consome o holocausto. Pega fogo ali na gordura que estava sobre o altar, e lá fora o povo jubila, nossos pecados foram cobertos, Deus aceitou a oferta. Lá fora o povo se prostrou sobre o rosto em terra, cultuando a Deus, culto aprovado diante do Senhor. O mesmo fogo que acontece no capítulo 9, que Deus aprova, é o mesmo fogo que acontece no capítulo 10, só que Deus reprova. Deus não consome o holocausto, Deus consome Nadab e Abiú. O Senhor aceitou o sacrifício oferecido por Arão, mas está rejeitando o ministério dos filhos de Arão. Olha o que Êxodo capítulo 19, versículo 22 diz. Êxodo capítulo 19, versículo 22. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não hão de consagrar. Sacerdotes aqui somos nós. Nós somos os sacerdotes hoje. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Para que o Senhor não os fira. Deus estabeleceu, os sacerdotes têm que vir diante de mim consagrados. Havia uma liturgia, eles tinham que se banhar, se purificar, entrar com a toga sacerdotal. A oferta tinha que ser um animal perfeito, não manchado, não impuro, não com mácula. Também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de consagrar. Meu Deus, Deus tem que ter muita misericórdia da gente. No sábado a gente dorme até tarde, não se importa com o domingo pela manhã, culto a Deus, não se prepara o coração para isso. Aí a gente chega tarde, olha o domingo, a gente chega tarde, cheio de sono,
Parece que é um peso ir para a igreja. Eu vi um pastor falando uma vez, eu amei aqui. Parece que tem gente que acha que está condenado a ir para o céu. Não um privilégio ir para o céu, não. Parece que ele está condenado. Parece que ser crente para ele é um peso. Aí se fosse para ir para a praia 5 da manhã, a gente estava no pique. O isopor não, agora é cooler, não é mais chique. O coolerzinho está cheio de gelo, tudo pronto, tudo preparado. As carnes, palitinho, queijo, tudo no esquema, bronzeador, chapéu. Os sacerdotes que vão se apresentar diante do Senhor, se não te consagrar. Aí a gente fica, por que nos avivamentos o Espírito de Deus caía, todo mundo chorando, todo mundo jogado no chão, prostíbulo se fechando, ímpio entrando na igreja, um poder tremendo, ele só lia o versículo, todo mundo chorava. Só ele ficou não sei quantos dias sem comer e beber, só se consagrando diante de Deus. Estou dizendo que a gente tem que programar, isso não acontece, mas a gente também tem que querer isso de Deus. Se consagrar diante do Senhor. Sacerdotes, vocês que vão se consagrar. Aí o canto não tem efeito, a palavra não tem efeito, coração duro, está endurecido, os sentidos espirituais estão endurecidos, a semana inteira no Netflix, a semana inteira não sei o que, nos separou para Deus, os sentidos espirituais endurecidos, quando vai se voltando para Deus, se consagrando diante de Deus, um louvorzinho da harpa faz sentido e a lágrima rola. Sacerdotes que amam se apresentar diante de Deus, se consagrem, para que Deus não fira vocês, se consagrem. Deus puniu Nadab e Abiú, Deus pune eles, para que os sacerdotes, os demais sacerdotes, tomassem aquilo como advertência. Deus pune Nadab e Abiú, para que os demais sacerdotes vejam que aquilo ali não é brincadeira, para que os demais sacerdotes olhassem para aquilo que aconteceu e dissessem consigo mesmo: Deus é santo, Deus é santo. Quando Deus mata eles, vendo minha voz está fraca, quando Deus mata eles, quando mata Uzá, quando mata Ananias e Safiras, é Deus deixando como advertência, é Deus deixando um recado para os demais, que Ele é santo, que ninguém zomba de Deus, que ninguém, vou usar o português da rua, tira Deus como otário. Nadab e Abiú entrando bêbado no Santo dos Santos, pegando fogo de qualquer maneira, nem se purificaram, o texto não fala deles, nem se purificaram, foram lá de qualquer forma. Acho que Deus é otário, que Deus é o amiguinho da escola, o amiguinho da faculdade, o amiguinho da rua. Deus é Deus santo. Estamos diante de um Deus que é santo, os anjos estão diante de um Deus que é santo, a terra está diante de um Deus que é santo. O pastor pregou semana passada: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Não é a terra que é santa, é o Deus santo ali no lugar que o solo fica santo. Não é esse lugar é santo. Sua vida é santa.
esse ambiente é sagrado, é santo. O que falar dos filhos de Eli? Os filhos de Eli estavam se deitando, praticando ato sexual na porta do templo. Deus é santo. Olha, esse texto aqui eu não conhecia, eu fiquei espantado, irmão. Esse aqui eu fiquei espantado. Esse aqui eu não conhecia. Números capítulo 16, versículo 26. Número 16, 26. Olha o que o texto diz, o povo de Israel lá no deserto. E disse a congregação: desviai-vos, Moisés dizendo para eles: peço-vos das tendas deste homem, dos ímpios. Quem são esses homens que Moisés está dizendo para eles saírem de perto da tenda deles? Corá e Datã, que pecaram diante de Deus. Corá e Datã. Moisés está dizendo: saiam de perto da tenda deles, desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu. Não toca no que é nada deles, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda. Moisés está dizendo: todo mundo aí que está perto da tenda de Datã, Corá e Abirão, sai todo mundo de perto da tenda deles. Não toca no que é nada deles, sai todo mundo. Aí Datã, Corá e Abirão sai para fora da tenda, tipo cheio de mar. Fica lá fora da tenda se olhando. Datã, Abirão saíram e se puseram na porta da tenda, ficaram lá fora, tipo assim: o que vai acontecer? Juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças, uma assembleia acontecendo. 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras. Aqui que é o dilema do pastor Wesley, até o meu próprio, diante dos irmãos comigo. Aqui que é o dilema de um líder falar coisas duras, sendo a gente também pecador. Mas Moisés está dizendo: foi o Senhor que me enviou para realizar isso aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui para realizar essas obras, que não procede de mim mesmo. 29. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, ou seja, de morte natural, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Moisés está olhando para aquela assembleia, Datã, Corá e Abirão estão na porta da tenda, ele mandou todo mundo sair de perto da tenda deles, não tocaram da tenda, e falou assim: se Datã, Corá e Abirão morrer de qualquer forma, morte natural, doença, alguma coisa, eu não sou enviado de Deus. Deus não me enviou aqui. Mas, 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, ou seja, algo que nunca aconteceu, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Desprezaram o Senhor. 31. E aconteceu o que? Acabando ele de falar, Moisés, quando está acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo de Datã, Corá, Abirão abriu debaixo deles. 32. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos, a terra abre e engole eles. Engole Datã, Corá, Abirão, engole a família, engole a casa, engole tudo. 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Agora olha isso aqui.
34. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. O povo que estava na rebelião com Datã, Corá e Abirão, estava apoiando Datã, Corá e Abirão contra Moisés. O povo sai gritando, quando ouve eles caindo, gritando, eles dizem: vai cair sobre a gente também. Olha, esse aqui que eu não conhecia. Olha isso aqui, 35 agora. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Levítico 10, Nadab e Abiú. Números 16 e 35, 250 homens Deus matou afunilados. Esse Deus é santo, não é, irmãos? Esse Deus que é o nosso Pai é santo, não é? Quando falamos da santidade de Deus, de temor e reverência, é para provocar em nós um senso disso, de temor e reverência, de respeito máximo à pessoa de Deus. A gente se porta com uma fala diferente diante de alguns homens. A gente se veste diferente diante de alguns homens. A gente tem a autoridade de alguns homens. E diante de Deus a gente não se reverencia. Se acostumou com o sagrado. Diante de Deus a gente não tem reverência. Aqui Deus consumiu, matou, morreu 250 homens fulminados no deserto, além de Datã, Corá e Abirão. A terra abriu e engoliu eles, porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Andando um pouquinho por aí na caminhada cristã, eu comecei a pregar com uns 15 anos de idade. Eu já estava viajando de avião pregando. Então eu conheci bastante coisa junto com o pastor Ed. Eu vou abrir aqui diante do culto, diante da igreja. Eu já soube de pregador que acaba de pregar e vai para um motel. Eu já soube de pregador que após a balada vai para o culto pregar embriagado. O estado, a cidade, ele era queimado na cidade. Já soube de pregador que em alguns estados tinha amante. Líderes religiosos que se importam com dinheiro e não com o santo consagrado. Vocês estão aqui? Amém. Que Deus é esse que eles estão pensando que é, irmãos? Que cristianismo é esse? Se acostumaram com o sagrado e acham que Deus não vai fazer nada. Esse texto que nós estamos lendo é narrativa, não é doutrinário. Então isso aqui a gente não pode pegar uma doutrina como se a gente não fizer o culto diante de Deus da maneira que Ele quer, Ele vai matar a gente. Não é isso. Isso não é doutrina. Mas também pode acontecer. Não quer dizer que não pode acontecer. Pode acontecer. Mas isso não é uma doutrina. O texto aqui é narrativa, é uma narrativa bíblica que aconteceu lá. Não é uma doutrina paulina de Jesus. Não é doutrinar esse texto. Contudo, o que o texto quer ensinar para a gente é: diante daquele que amou vocês desde antes da fundação do mundo, diante daquele que deu o seu próprio Filho para salvar vocês da condenação eterna, diante daquele que não é mais Deus, é Pai, reverência máxima, temor máximo, respeito máximo. É isso que o texto e Levítico quer representar
diante de nós. O versículo chave de Levítico é: sede santos, porque eu sou santo. E o que é salvação? É voltar ao estilo de vida de santidade. Não é só ir para o céu. Salvação é ser a imagem de Cristo, ser santo como Jesus era. Como que Jesus se dirigia diante do Pai? Com reverência, com temor. Subia no monte, ia a sós. Aí ele olhava para os discípulos: vigiem, fiquem orando, fiquem vigilantes. Aí Jesus ia assim, o Getsemane orando, aí voltava os caras dormindo, Pedro dormindo, João dormindo. Cara, o dia que eu vou ter que beber o cálice da ira de Deus, essa madrugada, uma hora em vigia, eu vou lá orar de novo. Jesus está lá em reverente temor, gotejando sangue e tapete, tá junto. De novo. Porque o pecado está em nós ainda. E vez ou outra a gente é irreverente. Eu não anotei esse texto, mas tem um texto bíblico que aqueles que são salvos, tem um texto: aqueles que são salvos, o temor do Senhor foi posto em nós. Todo mundo que é salvo genuinamente teme a Deus, é reverente a Deus. Uns são mais, outros são menos. E isso pode ser gradativo. Eu espero que seja. Eu espero que nós cresçamos em temor e reverência. Capítulo 9, o fogo caiu e consumiu a oferta de Arão, Deus aprovou. Capítulo 10, o fogo caiu e matou. Eu quero que o fogo de Deus caia sobre nós, Deus aprovando a gente. Eu quero que o Espírito de Deus caia sobre a soma, e a gente não importa mais com hora, todo mundo caído aqui, um avivamento ocorra, a presença de Deus impactando a gente, transformando a gente, chorando ali pelo banco, todo mundo quer ir embora, quer orar, canta mais louvor e não acaba. Eu quero que o fogo do Espírito de Deus seja de aprovação, como no Monte Carmelo. Um dos príncipes dos pregadores ao ar livre, chamado George Whitefield, alguns séculos atrás, ele estava pregando para uma multidão em ar livre. Ouça isso: depois de alguns momentos de oração e silêncio, Whitefield anunciou de maneira solene o texto que ele ia pregar. Olha o texto que ele anuncia: é ordenado aos homens que morram uma só vez. Ele lê isso. E depois disso, veio o juízo naquele dia. Depois de curto silêncio, ouviu-se um grito de horror, vindo de um lugar entre a multidão. Um dos pregadores que acompanhava Herbert foi até o local da ocorrência para saber o que havia acontecido. Logo voltou e disse: irmão Whitefield, estamos entre os mortos e os que estão morrendo. Uma alma imortal foi chamada à eternidade. O anjo da destruição está passando sobre o auditório. Clame em alta voz e não cesse. O Whitefield abre a boca e lê de novo. Então foi anunciado ao povo que um dentre a multidão havia morrido. Então Whitefield leu a segunda vez o mesmo texto: é ordenado aos homens que morram uma só vez. Veio outro grito agudo, de novo, um tremor de horror passou por toda a multidão quando anunciaram que outra pessoa havia morrido no auditório. Whitefield, porém, em vez de ficar tomado de pânico como os demais, suplicou a graça ajudadora de Deus e começou com eloquência tremenda a prevenir os impenitentes perigo. Ele só leu o versículo: e ao homem é necessário morrer uma só vez. Um dentro do auditório morreu na hora. Um pânico, um grito. Chega diante dele a informação, ele vai ler o texto novo. Outro grito, morreu uma segunda pessoa. Já não é mais Antigo Testamento, já não era mais no período de Moisés, já não era aqui, alguns séculos atrás, na Inglaterra. Deus é santo, irmãos.
Deus é santo. Versículo 3, a gente começa a encerrar. E falou Moisés a Arão, aí Moisés vai até o pai deles. Isto é o que o Senhor lhe disse: Arão, o que aconteceu com seus filhos foi o que o Senhor disse, Arão. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Eu gosto dessa tradução da NTLH, desse versículo. Eu gosto dessa aqui que diz: Moisés disse a Arão, foi isso e o que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. A gente tem honrado a Deus, a gente tem respeitado a santidade de Deus. Se você é salvo em Cristo, o temor do Senhor já está em você. E a minha oração é que nós cresçamos em temor e reverência diante de Deus. Que cresçamos em temor e reverência diante de Deus. No cinema a gente não quer perder uma parte do filme. Apertado até o filme acabar para ir no banheiro. Eu não estou dizendo que a gente não possa sair por algo que seja necessário. Às vezes você precisa tomar um remédio, às vezes você está apertado legitimamente, às vezes você precisa atender uma ligação importante, mas por nada, andando para lá e para cá, conversando a todo momento. Fiz minha parte, vou embora, vou lá para fora. Santidade e reverência diante de Deus, irmãos. Para nós, isso é para mim, para nós. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 diz. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso sejamos agradecidos, pois recebemos um reino que não pode ser abalado. O desse mundo se abala, o desse mundo entra em crise. País primeiro mundo, Estados Unidos, há um banco famosão lá, quebrou, entrou em crise. O reino desse mundo é abalado. O reino que a gente faz parte é um reino inabalável. O reino de Deus não entra em crise, o reino de Deus não é abalado. Sejamos agradecidos que a gente faz parte desse reino e adoremos a Deus de um modo, adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e o que? Temor. Com respeito e temor. Ou 29. Esse aqui, no linguajar dos crentes, né? Crentez. Porque na verdade nosso Deus é um fogo consumidor, destruidor. Adora Ele com temor, com reverência e respeito, que esse Deus é um fogo destruidor. Carne humana não fica diante da presença de Deus que é santa, é morto. Então Deus nos poupar e nos preservar é graça. Todas as vezes que alguém teve uma experiência muito impactante com a presença de Deus, caíram. Isaías disse: ai de mim, eu vi o rei da glória, eu habito no meio de um povo de puros lábios, eu estou perecendo, eu estou morrendo. E veio um anjo e tocou na boca dele e purificou ele. O profeta Ezequiel, à beira do rio, na Babilônia, ele viu aquela visão da presença do Senhor e caiu como um morto. O profeta Daniel, na beira do rio, tigres, orando, jejuando, e a resposta não chegava. Na verdade a resposta já tinha vindo, mas havia uma guerra espiritual. Miguel vem, intervém, a resposta chega quando o anjo apresenta-se diante de Daniel. Daniel cai como morto. O próprio Cristo, no Getsemane, quando vão pegar ele, a Bíblia diz que há um fenômeno que ocorre ali no Getsemane, os homens caem diante de Cristo. João, na ilha de Patmos, caiu como morto quando viu as visões do Apocalipse. Toda a presença de um ser humano, dessa carne,
não aguenta, que Ele é santo. Eu quero que o fogo de Deus que caia sobre nós não seja um fogo reprovador, que o fogo de Deus que caia sobre nós seja um fogo aprovador. Que a Igreja Soma seja conhecida como uma igreja vibrante, impactante, bíblica, cheia do Espírito, do poder de Deus e reverente a Deus em temor e santidade. Eu vou encerrar. O texto diz que eles morreram, Moisés dá esse recado a Arão, e no final Arão se calou. Arão reconheceu que os seus filhos foram reprovados por Deus. Arão reconheceu que os seus filhos foram reprovados pelo Senhor. Qual é o final daqueles que não temem a Deus? Qual é o fim de Nadab, Abiú, Datã, Corá, Abirão? Qual é o fim de Uzá? Qual é o fim de Ananias, Safiras? Qual é o fim daqueles que não temem a Deus? Juízo, condenação, morte. Isso pode acontecer aqui e agora, mas se não acontecer aqui e agora, vai acontecer naquele grande dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, olha o que o texto diz. Eles se espalharam pelo mundo. Isso aqui é na grande tribulação. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que Ele ama. Cercaram o povo de Deus, estão perseguindo a igreja. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não são reverentes a Deus, irão para uma condenação eterna, para um fogo eterno, diante da presença do Cordeiro. O fim daqueles que não são reverentes a Deus, um fogo eterno, piada com o nome de Deus, zomba com o nome de Deus, chacota com o nome de Deus, brinca com Deus, irreverente diante de Deus. Oh Espírito Santo, as coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência e santo temor. Pregando muito tempo por aí, sabe o que eu via muito? Eu ficava para morrer, irmãos. O cara tocava, cantava, acabava de tocar e cantar, ia embora. Virou o que? Artista? É o que isso aí? Apresentador? É o que? Ele não veio cultuar com a gente, ele veio se apresentar e ir embora. Não tem temor, não tem reverência. Não fez parte do culto, ele não fez parte do culto. Ele não cultuou a Deus, ele foi lá se apresentar e foi embora. As coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência e santo temor. Não podemos banalizar a presença do Deus que é 3 vezes santo. Ninguém deve se aproximar de Deus de forma irreverente. Ele é fogo consumidor diante dele, até os serafins cobrem o rosto. O culto precisa ser de todo o coração. Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, como que se deve adorar a Deus? Em espírito e em verdade. O culto precisa ser de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com deleite, com prazer. Prazer, prazer. Eu estou diante da presença daquele que me amou. Eu estou diante da presença daquele que me comprou. Ele é meu Pai, eu entro no Santo dos Santos, com temor, com reverência. Eu tenho um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Eu não abuso da santidade dele. Eu não brinco e não levo ele como qualquer outro. Ele é meu Pai, Ele é meu Deus. Olha como é um culto a Deus. Salmo 100, Salmo 100, Salmo 100, Salmo 100.
Salmo 100, um hinário que eles cantavam, um hinário lá, cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. 2, adorem ao Senhor com alegria. O temor irreverente não pode fazer a gente um louvor. Temor irreverente quer dizer que a gente não é isso, é com alegria, com entusiasmo, com zelo, entusiasmo com zelo, entusiasmo com reverência, alegria. Venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos deles, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Deus, eu estou respirando. Deus, eu tenho pão na mesa. Deus, eu sou um pecador. Eu seria justo se o Senhor me consumisse como Nadab e Abiú, mas o Senhor me poupou. Acordei hoje mais um dia pela sua misericórdia. Fui alcançado pela sua graça. Seu amor me alcançou. Meus perdões de pecados foram pagos no alto do madeiro. Até os que hão de ser cometidos por mim. Ações de graça, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Tem alguém aqui comigo, irmãos? 5, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. 6, acabou? É isso. É isso que é o culto. Temor e reverência não quer dizer que a gente é um robô. Quer dizer respeito máximo à presença de Deus, mas com alegria, com ações de graça, com zelo, com amor, com deleite, com prazer. Eu quero esse Deus. Ah, meu irmão, aí o fogo de Deus consome a nossa oferta e cheira como um aroma suave ou agradável à presença de Deus. O fim daqueles que não são reverentes e temerosos diante de Deus é a condenação, é a destruição eterna. E o fim daqueles que são reverentes diante do Senhor, daqueles que amam a Deus, glória a Deus, aqueles que têm Deus como seu tesouro mais precioso do que ouro e prata. Qual é o fim daqueles que amam a Deus e dizem: Deus, está bom essa roupa não está bom, Deus, meu estilo de vida não está te agradando, Deus, isso aqui está certo, Deus, isso aqui não está certo. Qual é o estilo de vida daqueles que se importam com Deus e ficam no espírito de, mas isso aqui é coisa de salvo, acontece dentro dele uma coisa, e fica ele Deus nesse processo de santificação. Ó Deus, e Deus dizendo para ele: isso aqui é aqui. A outra não é por aqui. E ele vai ali mudando. Deus vai mudando ele. Glória a Deus. Qual é o fim desse? O fim desse é Deus revelar coisas que Ele não revelou para ninguém, só para esses. A eternidade te espera. Olha o que o salmista disse no 25, Salmo 25, verso 4. Olha o que o salmista diz no Salmo 25, verso 4. Ó Senhor, não. 25, 14. O Senhor Deus é amigo, é íntimo. Abraão, ele disse: você é meu amigo. Ele pode ouvir, você pode ouvir isso dizer: você é meu amigo. Você é meu amigo. Fala uma doideira minha aqui, uma doideira. Isso é coisa pessoal. Melhor pecar, melhor nem pecar, mas se for pecar pelo excesso é melhor. Eu tinha tanto temor e reverência, ainda tenho essas esquisitices às vezes. Eu tinha tanto temor e reverência que eu não queria botar nada em cima da Bíblia. Sabia, pastor? Doideira minha, cada um tem suas.
Eu tinha tanto temor, eu não queria botar nada, gente. Nada pode ficar em cima da Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Alex, não tem nada a ver, mas para mim tinha. Temor, reverência, sei lá, cada um tem o seu. O Senhor Deus é amigo. Amigo de quem? Daqueles que o temem. Ele é amigo, ele toma café contigo. Ele toma café contigo. Ele vai para o trabalho contigo, amigo. Ele está com a mão no volante contigo, sentado do teu lado, amigo. Ele passa as lutas contigo. Que você tem ele como sua maior riqueza. Ele é amigo daqueles que entendem. E mais, e ele lhes ensina as coisas da aliança que fez com eles. Ele te ensina as coisas. Uma das marcas da nova aliança é: eu porei a minha aliança no seu coração e te ensinarei todas as coisas. Deus vai começando a te ensinar as coisas, te revelar as coisas. Você vai aprendendo do Senhor. Ele é seu amigo, daqueles que o temem. Aqueles que o temem, aqueles que têm Ele como pérola mais preciosa, a maior riqueza. Esse fogo que consome já consumiu alguém, foi Cristo. Não vai te consumir. Consumiu já Cristo na cruz. Ele espera que o nosso culto seja de temor e agradável a Ele. E aí Ele chama a gente de amigo. Vem cá, deixa eu te ensinar coisas da aliança. Deixa eu te ensinar segredos. E o fim você vai passar a eternidade aprendendo com Ele orar. Todo dia Ele vai te ensinar algo. Todo dia você vai aprender algo dele. Todo dia Ele vai te sentar, vai te ensinar. Todo dia é um dia de aprendizado. Todo dia vai ser um dia de revelação de quem é o Senhor. Que Ele disse: a vida eterna é esta, que me conheçam e conheçam a Ti, meu Pai. Essa vai ser a vida eterna, todo dia tendo revelação de Deus, revelação de Deus, revelação de Deus, na máxima perfeição de temor e de reverência. O culto lá é tão reverente que os serafins tiram os anciões tiram as coroas da cabeça. Pode se colocar de novo. Os anciões tiram as coroas da cabeça e jogam diante dos pés dele, dizendo: só ele é digno de ser coroado. O culto lá é tão reverente que, além dos anciões tirarem as coroas da cabeça, os anjos fazem cântico a ele. A igreja fará cântico a ele. Qual é o fim daqueles que temem a Deus? É esse: amigo, amiga, filho, filha, vem que eu vou te ensinar coisas novas. Alguém já disse que Deus é um poço sem fundo. Quanto mais conhece, mais tem para conhecer e não se acaba. Eu encerro dizendo que todos os santos que pisaram neste mundo, exceto Jesus é santo dos santos. Todos os santos homens que pisaram nesse mundo, que a história chama eles de homens que não eram dignos de pisarem nessa terra, todos eles se viam como grandes pecadores.
Porque eles estavam tão próximos de Deus que é santo, que eles diziam: eu sou muito pecador. E os homens que de fato são muitos pecadores, e estão muito longe de Deus, eles acham que são bons. Porque eles estão tão distantes de Deus, que eles não conseguem ver a perfeição de Deus, e eles acham que são bons. O chamado à santidade é para a gente chegar tão perto mais de Deus, em temor e reverência, que a gente vai se purificando todo dia, todo dia. Nós somos sacerdotes, nós estamos no Santo dos Santos, todo dia é dia de purificar, para se apresentar diante dele, todo dia. O modo de falar, o modo de agir, o modo de ver, se portar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.